E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje nós trouxemos a Bruna para conversar com a gente. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Will? Como estamos? Boa noite. Tudo certo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do que o pessoal Ah, estiver é? ouvindo. Bom em que horário estiverem. Exatamente. Como é que foi teu dia hoje? Me conta. O dia hoje foi bem bacana. Eu trabalho numa área muito legal de Porto Alegre, que é revitalizar o centro histórico, trazer fluxo, movimentar, fazer evento. Então, Tivemos um problema esses dias no centro histórico, né? muitos, na verdade, temos todos os dias. Então, Mas a ideia é buscar coisas boas para contar do centro histórico, para entendi. justamente que as coisas boas consigam evitar que as coisas ruins aconteçam. Claro, com certeza. Mas já Então, começando por aí, te apresenta para mim, para quem está nos ouvindo, quem é Bruna? quem é Bruna Serrano? Eu sou uma gestora de projetos, eu sou jornalista de formação, eu tenho especialização em marketing e sou uma gestora de projetos. Porém, o que a gente gosta de dizer, o que a gente gosta de fazer, quem a gente é. Eu gosto muito de me conectar com um projeto que tenha propósito. Eu acabo falando muito em trabalho, porque eu sou bem workaholic, mas eu também tenho uma história de superação na minha vida, porque eu já tive câncer, e eu sou uma pessoa que gosta muito de celebrar cada conquista, cada movimento, e sou uma pessoa bem alegre e bem Ah, faca tem que na ser. bota para umas coisas também. Tem que ser, tem que ser. Para tudo tem seu momento, né? A gente tem um Isso. momento para ser faca na bota e um momento para ser mais alegre. Mas vamos lá, desde pequena tu quis ser jornalista, tu quis trabalhar nessa parte? Eu cresci assistindo muita TV e eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. Eu sempre Sim. tive um processo muito de liderança, de querer perguntar, sou muito curiosa e muito criativa. Então, eu sempre quis estar nesse meio e a comunicação ela te dá uma oportunidade de não ter rotina no teu dia, né? De Sim. tu caçar a pauta, de tu aprender uma coisa nova. E a gestão de projetos faz isso também, dependendo se tu não está só na área de tecnologia, tu consegue também caminhar por vários mundos. E por isso que eu acabei destinando a minha profissão para comunicação inicialmente quando eu saí do colégio, enfim. É muito ruim, né? Com 17 anos, tu É, decidiu que tu vai fazer o resto da tua vida. é. Quando eu saí do colégio, eu fui fazer direito. Mas eu fiz errado, porque não acabei a faculdade. E aí, por quê? Ah, eu não gostei. Eu tava com a ideia de separar o Rio Grande do Sul do Brasil. E daí, quando o professor me falou que isso era impossível, eu quer saber, não gostei mais disso aqui e larguei fora. E Então tu é muito barrista, não é do era, espaço, eu então. era, eu era, era. Isso aí é o William adolescente com 16 anos falando. O William de 10 anos atrás, né? Hoje em dia mudei bastante porque a gente acaba vendo que as coisas não são como um adolescente pensa que elas realmente são. Por mais que hoje em dia eu não seja tão velho e com tanta vivência, mas já vivi bastante coisa que eu consegui perceber muitas nuances nos pensamentos que eu tinha antigamente e acabei mudando eles. Eu acho que todo mundo é assim, né? Isso se chama maturidade. É, e ao longo do tempo a gente vai mudando. Eu tenho um afilhado que tem 19 anos, ele é muito convicto, assim, quando ele fala as coisas. E eu digo, ai, que saudade de ter convicção. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que, na verdade, a gente não sabe de nada, a gente está sempre É, aprendendo e nos dando a oportunidade de ir mudando de opinião conforme a gente vai conhecendo novas histórias e vivendo novas jornadas, né, no nosso dia. sim, tudo tem várias vertentes, né? A gente não pode achar que isso é um caminho bifurcado, só com dois lados. Existem milhares de lados e quando a gente consegue entender isso, a gente não consegue falar mais nada com convicção. É verdade. A Mais nada. convicção não é a mãe da sabedoria, ela é inimiga. É verdade, é verdade. Tem que sempre estar estudando, sempre indo atrás do conhecimento, porque que nem dizia o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Mas me conta,
que aconteceu? Eu vi que pegou fogo nos prédios em Porto Alegre semana passada, né? Ou semana Como é que tá passada. essa situação aí? Tá na tela aí, pra quem não sabe, uma foto do que aconteceu. Mas eu tava vendo ao vivo na Gaúcha quando isso aconteceu. Sim, Eu. teve uma mega transmissão, não só da Gaúcha, e a gente teve também, no início do mês de outubro, o incêndio com o ônibus na Rua Espírito Santo, do lado da Catedral também, com os jovens de Vacaria. Então, um incêndio no centro histórico em um mês acontecer dois é muito ruim, né? É, Então, são coisas muito diferentes, né? Um prédio histórico e um que acabou pegando em um dos prédios do lado, e um ônibus de adolescentes que nem deveria estar naquela rua que é bem íngreme, né? Então, sim. são situações diferentes e que acabam afetando, e que é uma tragédia que poderia acontecer em qualquer lugar, mas é que como tem muito fluxo nessa região, e vamos pensar no caso ali do lado do mercado público, né? Aquele onde aconteceu das casas antigas, é muito complexo a gente falar. Até hoje eu estava conversando com a diretora que é da área dos prédios antigos, né? Do EPAC, dos prédios tombados, inventariados, que cada prédio tem uma classificação pela Sim. sua. Gente, aprender sobre essa área é uma coisa muito louca, porque a Muita coisa. gente. Aí não, a gente vive nesse universo, voltando aquilo, né? De ter muitas informações sobre aprender o tempo todo. E os prédios antigos, eles existem os prédios que são inventariados pelo valor histórico, assim como os tombados, né? E o que eu aprendi recentemente, eu não sou uma especialista na área, né? É que cada um tem um tipo de critério para que isso aconteça. E esses, no caso, não tinham esse critério em si. Enfim, é uma das coisas que está sendo tratada ainda. Eu vi hoje no jornal as pessoas falando da possível demolição, né? Dessas duas lojas. Isso. Então, isso é um prédio privado, então também é algo que passa da nossa Ah, é alçada de privado? tratar sobre a Eu pensei que não estrutura. era privado. Pensei que não era Hã? privado. Eu pensei que era da prefeitura o prédio. Não, eles são privados. E tem isso, né? O centro histórico ele é muito rico, porque ele tem muitos prédios antigos que são privados, né? Que são de famílias, que são heranças. Alguns ficaram deteriorados, outros são super bem cuidados. Tá, e não tem como a prefeitura chegar e falar, a gente quer esses prédios para nós por Uma conta do desa... patrimônio da cidade e a gente cuidar desses prédios, porque querendo ou não, eu vejo muitos prédios que não estão bem cuidados. E isso remete basicamente que a prefeitura não está cuidando dos prédios, por mais que sejam particulares, entendeu? E acaba rolando muito murmurinho por trás de que a gestão da cidade não está cuidando do patrimônio da Gente, isso é cidade. muito louco, né? E Imagina só. se tu é o dono do prédio. Imagina se alguém, né, quer coordenar um bem que é teu. Sabe que eu estive em Recife no meio do ano. E Aham. lá o centro histórico deles não tem moradia, quase nenhum morador mora lá. Aqui a gente tem 35 mil habitantes, lá eles quase não têm. É que E lá eles deveria têm, ser assim um centro histórico, né? Deveria ser um museu. e lá eles têm horrores de prédios antigos desses, que é uma cidade de 500 anos, né? Nem se compara, né? O dobro da idade de Porto Alegre. Mas eles têm prédios inteiros, ruas inteiras de prédios vazios, assim, não é andares, é prédios inteiros. Então, que são realidades completamente diferentes e que sim têm herdeiros e que sim tem todo um apelo, e eles têm um projeto assim que nem nós temos aqui, que no caso eu cuido aqui do Centro Mais, né, liderado pelo secretário Schirmer, que é de Planejamento e Gestão na Prefeitura de Porto Alegre, e lá eles são, o nome do gabinete do centro lá, o programa se chama Recentro, é ligado ao gabinete do prefeito. Aham. E eles têm todo um olhar pensado, e que a gente, quando pensa nisso aqui, é a mesma coisa. Tem situações que sim, acaba o poder público tendo que intervir, até porque tem uns que o privado não tem condições de bancar aquilo e ao mesmo tempo, pela regra, não pode demolir. Então, tem N legislações, eu não sou uma especialista nisso, tem quem estuda de muito tempo para falar sobre isso, tanto a parte de arquitetura da cidade, patrimônio, como a parte jurídica, que diz o que pode, o que não pode ser feito dentro das leis, né? Tem leis municipais, tem institutos de patrimônio histórico, vamos dizer assim, é um universo muito amplo, extremamente rico de conteúdo,
e que os especialistas que quando falam têm também várias formas e defesa, como tudo, né? A gente estava falando, né, do que as pessoas acreditam ou não. Então tem gente que acredita que tem que demolir, tem pessoas que acreditam que não, tem que conservar, e tem todo um olhar tanto de beleza e conservação, mas aí tu imagina se tu é o dono do prédio e tu não tem recurso, e tu também não quer te desfazer daquele bem, mas tu tem que restaurar, e é uma fortuna restaurar. Então, são muitas situações, sabe, Will, em que uma cidade, né, ela tem N situações além dos prédios e que moldam as características daquele espaço, né? Então Sim, a gente tem que pensar também na vida que precisa estar habitando aquele espaço, claro. que é uma coisa que eu trabalho muito, que é ativação, destinação, o que a gente vai fazer com esses espaços para que as pessoas voltem para esse lugar que é tão bacana, que tem uma memória afetiva bacana da cidade. Sim. E também as pessoas acabam conhecendo mais a história de Porto Alegre, né? Porque é uma E isso é história muito legal. maravilhosa, a história de Porto Alegre. E eu vejo também algumas coisas, não sei se tu concorda comigo, mas eu não sou porto-alegrense, eu só nasci em Porto Alegre, mas morei em Canoas. Tu acha que a cidade de Porto Alegre é bem conservada? Eu Principalmente a acho que parte do tem. centro. Eu vou te falar em áreas e áreas, tá? A gente Tá. tem. Hoje o centro, a gente divide ele ali pela lei em três áreas: uma área comercial, uma área institucional e cultural e uma área residencial. Uhum. Cada área dessa tem uma área mais degradada, que é essa comercial, que é mais em direção ali do mercado público, em direção rodoviária. Tem essa área que é extremamente vibrante, que tem um movimento de 300 mil pessoas, que é ali o mercado público, onde passa o trem, onde as pessoas circulam, onde vem o pessoal da região metropolitana, onde tem os museus, onde tem a área cultural, onde recém foi feita a reforma, onde acontecem as feiras, onde tem muito movimento e tem muito mais conservação disso, né? Então, isso, até o espaço de segurança é muito mais tranquilo. E tem a parte residencial, que eu moro no centro, além de tudo, né, Will? Então, Sim. eu, além de viver, trabalhar por ele, eu ainda moro aqui. Então, eu moro na área residencial, que eu moro no Fernando Machado, que é Demetrio Ribeiro, Washington Luiz, que é mais pro lado ali entre a Cidade Baixa e quem vai ali para Praia de Belas, né? Que tem esse olhar diferente de quem convive com esse momento não, como é que eu vou dizer assim? É um cenário que mistura a parte urbana com a parte residencial e tem muito movimento e muita vida, né? Tem Sim. também pessoal mais velho, é um outro processo. Então, eu gosto de viver todos esses centros e trabalho por ele, então é muito legal. Eu morava na Zona Sul, então faz 10 anos que Ah, eu moro no mudou centro, eu não me vejo bastante morando em coisa. outro lugar. Mudou bastante Então, coisa. eu sou uma pessoa que eu não me vejo morando em outro bairro, eu gosto muito do centro. Independente, hoje eu trabalho ali, mas amanhã não sei onde eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza que aqui eu vou continuar morando. Ah, eu imagino. Morar no centro de Porto Alegre deve ser um outro lifestyle. Deve ser bem mais. Isso, Uma a outra pé, perto maneira de de vida. É a tudo. mesma coisa tu ir morar no interior. É outra coisa, né? Tu tá nos. Outro, completamente. Assim como morar na Zona Sul, que é completamente diferente dos outros lugares de Porto Sim, Alegre. sim. E né, de outras cidades também que têm as suas peculiaridades. É Eu verdade. acho que a gente tem que viver, aí voltando, porque eu falei da minha história de superação, né? Que eu já tive câncer de mama e passei todo o processo de Eu já quimioterapia e ia tudo te mais. perguntar sobre isso também. E isso, quando a gente passa por um processo de transformação que eu brinco que mudou até as minhas células, né? Foi totalmente transformada. A gente escolhe viver de uma forma que combine com a nossa vida em todos os sentidos e Tá. que a gente tenha mais tempo para viver. Então, aqui eu morando perto do meu trabalho e de várias partes da cidade, eu consigo ter mais tempo para mim, para levantar com calma, para tomar um café com calma, para ir na academia, para ler. Que se eu morasse em outro lugar da cidade, esse tempo eu não poderia estar em trânsito, né? É diferente completamente. Hoje, se eu me atraso um minuto, eu me atraso um minuto. Se eu morasse em outro lugar, eu me atrasaria meia hora, Se tu né? morasse na Zona Sul, ia ser mais de meia hora. Com Com certeza. certeza. Então, eu já morava aqui quando eu passei por isso, mas essas escolhas elas ficam mais
latentes na tua vida, em tudo que tu busca, tu pensa no tempo, que é a grande riqueza que a gente tem, né? Sim. Como aproveitar melhor a nossa vida, vivendo tudo que a gente precisa, produzindo, fazendo render, porém com um olhar de, que nem eu falei, eu gosto muito de celebrar, né? Com Uhum. tempo para celebrar cada conquista e às vezes até para poder descansar no básico. E olha que eu sou uma pessoa que faz bastante coisa. Ah, imagino. Eu imagino. Mas e como é que foi quando tu descobriu que tu tinha câncer de mama? Tu levou um baque? Como é que foi a situação pra ti? Como é que tu conseguiu ter forças pra passar por cima de tudo isso? Porque querendo ou não, deve te abalar demais, né? Deve ser um soco assim muito forte quando tu descobre isso. Fazem. Essa semana até faz 6 anos que eu fiz a cirurgia. Foi numa cirurgia plástica que eu descobri. Eu tinha. Era meu sonho reduzir as mamas, tinha um peito imenso. E saiu no tecido, saiu um in situ, que é um início, que seria um tumor. E na outra mama eu tinha um outro tipo de tumor. E eu descobri tudo isso a partir de uma cirurgia plástica. Sim. E eu trabalhava num hospital cirúrgico na época. Eu era gerente de marketing desse hospital, que era muito na área de estética, inclusive. E eu estava muito bem assessorada em relação a conhecer o problema. Eu conhecia muitos médicos e a parte mais engraçada, Will, que isso foi em novembro, tá, que eu recebi meu diagnóstico. Em Uhum. agosto, eu tinha montado um projeto para beneficiar pacientes vulneráveis do SUS com uma reconstrução mamária no Outubro Rosa como uma campanha do hospital. Como eu te falei, eu gosto de sempre misturar os projetos que eu estou de uma forma com propósito, de auxiliar de alguma maneira. Sim. E foi muito bacana, a gente fez uma sensibilização com os cirurgiões plásticos que atendiam no hospital, que era no corpo clínico, e com as mastologistas. E eu fiquei muito próxima de uma mastologista por este projeto. E ela me perguntou: alguém na tua família teve? Por que, né, disso? E eu falei: eu acho que faz muito sentido com o trabalho que a gente desenvolve pela marca e pela relação com a comunidade, mas principalmente porque é um processo da saúde da mulher, né? Eu acho que a Sim. gente tem que se cuidar para prevenir. É algo que tem que E ser aí, falado, né? exato. E aí, o que que aconteceu? Eu já estava com câncer quando eu tive essa conversa com ela. Meu E eu não. Deus. Então, 3 meses depois eu tive diagnóstico e ela foi minha médica, obviamente, porque a gente já se conhecia, e eu já sabia tudo que se fazia, porque eu tinha feito essa campanha. Então, é uma história muito louca que parece que eu já fui prevenida por querer fazer a prevenção, Sim, e já estava tu meio a que se doença resguardou do problema ali, né, que poderia vir. inconscientemente. Foi muito louco isso. E aí, o que que aconteceu? Eu recebi a notícia. É que tu não recebe a notícia, a gente sempre acha que um paciente de câncer recebe a notícia e diz que você está com câncer, você vai morrer. Ou você está com câncer, vamos operar. Ou você vai fazer quimioterapia. Não é assim que funciona, pelo menos comigo e com as pessoas que eu conheço. Como que Não é? funciona Porque dessa eu forma. tenho esse pensamento. Não é, porque tu primeiro tu descobre que tu tem um tumor, depois tu tem que avaliar o tipo do tumor, depois tu tem que avaliar qual é o tratamento para esse tumor. Então, todos são. E cada vez tu vai fazendo exames para avaliar tudo isso. E é como se fosse gradual, é gradual, na verdade, né? E tu vai aprofundando. Então, até eu ter certeza que do dia que eu soube que eu tinha o tumor, que foi ali no dia 22 de novembro, se eu não me engano, 19, 22 de novembro, eu só tive a certeza no dia 18 de dezembro que era um tumor, que eu ia ter que fazer quimioterapia. Eu me lembro que eu perguntava para o médico, tá, o que que... Isso é uma coisa bacana até de dividir com vocês. O que que pior pode acontecer? Isso é uma coisa que a gente leva para a vida para tudo, quando a gente está num momento tenso, né? Isso eu já tinha... Eu tenho um olhar muito de planejamento sobre qualquer tipo de área e sou muito focada no trabalho. Então, eu entendo sempre que eu tenho que ter uma matriz de risco na minha vida. O pessoal Sim. também. Então, eu tentei, óbvio, fiquei chateada, chorei, mas eu olhei para ela e disse, tá, vamos ser prática agora. Lágrimas, lágrimas. O que que pode acontecer? O que que pior pode acontecer disso aqui? Eu vou morrer? E ela disse, não, acho que o pior que pode acontecer é tu ter que fazer quimioterapia.
Eu, que nem a mulher da novela, que é aquela reação que a gente tem, né? Vou ficar careca, vou ficar muito debilitada, vou correr riscos. E ela, sim, eu, tá bom. Então aí eu já me preparei psicologicamente que o pior que poderia acontecer é isso. Então, conforme tu vai investigando, tu vai entendendo que a tua situação não tá ok, né? Por mais que as pessoas dizem, não, vai ficar tudo bem. E isso me incomodava profundamente, porque eu dizia, gente, não tá tudo bem. Porque se tivesse tudo bem, eu já ia saber desde o começo que ia ficar tudo bem. Então, quanto mais tu investiga, porque as pessoas querem entender o teu tratamento, né? Então, eu já tinha um certo conhecimento dos processos da parte de medicina, independente da área, mas eu acho que essa é muito mais específica e muito mais aprofundada para desenvolver essa relação com o paciente. Uhum. Então, eu perguntava muito, questionava muito, e aí nesse dia chegou, eu já estava preparada psicologicamente pelo que eu ia passar, eu queria entender os tempos, os ciclos, qual era o processo, e mais do que isso, eu queria preparar minha família, né? Então, eu não tenho filhos, eu não sou casada, então eu entendo que minha mãe e meu pai iam se sentir muito fragilizados, porque os pais da gente não querem que a gente passe por uma coisa tão ruim, né? Claro. E então eu chamei minha irmã em casa e disse: vamos fazer um planejamento para contar para a mãe e para o pai. E meus pais são separados. Vamos fazer um planejamento. Como é que a gente vai fazer essa conversa? E a minha irmã, olha só, tu primeiro tem que pensar que eu tô em choque com essa notícia. Ela assim, tem que pensar em mim também. E eu digo, tá, tudo bem. Eu disse, tu sofre depois porque tu tem um papel importante que é me blindar dessa energia. Então eu fiz esse processo todo de entender o que eu precisava, contar para os meus pais, contar para minha família, pedir para que ninguém tratasse isso como se fosse uma doença terminal e sim como se fosse uma gripe mais forte, para eu não ser minada por essa vibe. Meu Deus, você vai morrer, que horror. E aí eu tive que passar por outro processo, né? Que a gente nunca está preparado para uma doença que vai te tirar todas as tuas forças e pode acontecer qualquer coisa depois de um ciclo de quimioterapia, né? E eu ainda tive em 2020, durante a pandemia. O que pode acontecer? Desculpa, eu sou bem leigo nesse assunto, tá? Mas tu tá me falando várias Eu coisas e eu vejo muitas campanhas na TV, muitas pessoas falando, muitas notícias de que tem muitas mulheres que sofrem de câncer de mama e muitas acabam indo a óbito. Isso é verdade? É verdade, É, né? dependendo do estágio do câncer, é que o câncer de mama, a forma de tratá-lo é tu descobrir no início. E aí tu salva a vida da mulher. Então, por isso que as campanhas existem, para prevenir, para te fazer o exame, fazer o toque, ir ao médico. Se tu tiver, tu consegue não ter que passar por todo esse perrengue, por Esse exemplo. início que tu fala são 2 meses, 3 meses, como tu falou, um ano pode ser, É o tamanho do tumor. é o tamanho do tumor, tá? E às Entendi. vezes ele não é palpável, né? Tipo, esse que eu Sim. descobri no tecido, ele não era um tumor palpável, o outro era, mas esse não era. Então, e outra, não sou uma oncologista, né? Acredito que tenha várias formas, mas comigo, pela minha experiência, foi assim. Sim, o que eu tô Então, te perguntando tudo é pela tua experiência e pela campanha que tu fez, tá? Só não, pra. eu sempre faço, todos os anos, porque isso ficou muito, muito forte de que talvez se eu soubesse antes, esse câncer que eu tive, ele é bem agressivo em relação a crescer o tumor. E é quando acontece isso, que tu perguntou se as mulheres morrem. Não, elas morrem, porque pode crescer, pode espalhar pelo corpo. E a média hoje, aqui no Brasil, no próximo ano, vai ter 65 mil a 70 mil mulheres com esse tipo de câncer, é a média, né? Meu Então, Deus. se tu puder evitar ser uma dessas vítimas, né, um número alto, a cada 10 mulheres, duas têm, uma ou duas têm, um número mais ou menos assim. Então, é muito forte, né? Então, se tu for olhar para o lado, tu for perguntar, tem muita mulher que não conta que teve, tem mulher que sofre sozinha o período inteiro, faz todo o tratamento, tem mulher que usa peruca e passa o perrengue meu Deus, se esconde, tem gente que são muitas camadas de sofrimento que a doença traz, porque ela não é uma doença silenciosa, sabe, Will? Uhum. E a mulher tem todo um olhar, e o Rio Grande do Sul é um lugar onde tem mais casos. Então, é todo um olhar para essas mulheres que a gente tem que dizer: olha só, tu precisa fazer esse exame anualmente. E pela regra,
tem mais um ponto, né? As pessoas dizem, mas e tem mamografia para todo mundo? Por exemplo, no SUS não dá conta de fazer todas as mamografias de todos os habitantes da cidade, entende? Para garantir. Então, tem N situações. Então, por isso, as campanhas, para que as pessoas se cuidem, descubram antes e não cheguem a óbito, não morram por isso, façam os tratamentos e resolvam isso no início. Sim, não, é verdade. Tem que ser assim, porque hoje em dia ninguém tá livre, né? Ninguém tá aí, cada dia mais as pessoas mais jovens, eu tinha 35 anos, então nunca se espera que as mulheres começam a fazer esse tipo de exames a partir dos 40, é o que eles colocam lá nas normas do SUS, né? Recomendações da Sociedade de Mastologia Brasileira, ou do Ministério da Saúde, agora eu não sei qual dos dois, mas eu acho que é do Ministério da Saúde, é que seja a partir dos 40. Uhum. Então, se tu não pede para médica, que no meu caso, né, talvez eu poderia estar num caso muito mais avançado se eu não tivesse feito a cirurgia, por exemplo, cirurgia plástica, no fim salvou minha vida. Sim, com certeza. Então, E tu me comentou ali que a tua maior, não descoberta, mas a tua maior experiência que tu tirou depois do câncer foi tu viver o agora, né? Tu aproveitar o agora. é uma confusão isso. Eu acho que sim, viver o agora e aproveitá-lo, né? Mas com o objetivo de viver. Porque antes a gente adora dizer, vamos viver o agora. Ou só se vive uma vez não funciona, tá? Sim. Eu acho que é mais ou menos por isso, porque depois que tu fica boa, eu passei um período muito intenso quando eu fiquei boa, porque eu queria comer e sentir o gosto das coisas, eu queria viver, eu queria fazer festa, eu queria beber, eu queria abraçar as pessoas, eu queria ver todo mundo. Teve algumas pessoas que eu decidi que eu não queria mais na minha vida, porque eu entendi que elas não faziam mais sentido. Isso também tem um outro sentimento que eu senti, né, no meu caso, que foi eu fiquei com muito pouco medo. Eu tenho medo de poucas coisas hoje na vida, né? Muito mais Uhum. relativo à parte emocional, a perder as pessoas que eu gosto. Mas eu tenho muitas coragens para coisas difíceis. Eu entendo que se eu perder é porque eu vou ganhar ali na frente. Então eu sou muito corajosa. Isso me dá muita determinação para buscar o que eu acredito. E eu acho que sim, isso é uma. Eu já era uma pessoa muito determinada antes, e eu acho que o pós-tratamento potencializou, porque a gente pensa, pô, eu já passei por isso, sabe? O que é Então, agora o que vai vir? Não tem nada. a gente fica. E olha que eu sou bem dramática, tá? Eu sou aquela pessoa que, meu Deus, tô sofrendo por isso, por aquilo. Mas quando eu lembro nesse processo das coisas que eu passei, as coisas ficam tão rasas. Imagino. E aí isso é uma forma de me fazer ver a vida de outro jeito. Ah, eu imagino, porque quando a gente passa por uma coisa que impacta muito a nossa vida, a gente acaba mudando a visão, né? Tu Os lembra do olhos. dia mais difícil da tua vida? Lembro, E o que lembro. que te fez sair desse dia e a vida ficar Força mais de fácil? vontade. É isso. Força de vontade, porque sem força de vontade eu não ia ter levantado da cama. Literalmente. Literalmente. Então, a gente tem que ter força de vontade para tudo que a gente quer, né? Eu tinha um objetivo naquela época e eu alcancei o objetivo, que foi voltar a caminhar, voltar a falar, voltar a fazer todas as coisas, comer sozinho, principalmente. Então, isso é outra coisa, né? Pra quem tá ouvindo aí, só ouvir os episódios atrás e lá no início, vão saber o que que é. Então, basicamente é isso, né? A gente tem que lutar pra sempre, ir pra cima sempre e não parar, porque não dá para parar. A vida é uma, como agora falando em outro sentido, a vida é uma só e a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir, né? Com melhor, eu digo sempre isso. A gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Sim, exatamente. E me conta, quais as tuas considerações finais para esse episódio? As minhas considerações finais é que a gente não pode deixar de ser curioso para viver a vida e de realizar as vontades que a gente tem. É verdade.
independente de qual seja, tanto em relação a sentimentos, a projetos, a viagens, tudo é possível dentro do que a gente se propõe a fazer e no que a gente acredita. Isso serve para todas as áreas da vida e a parte de ser curioso para buscar isso nos ajuda a ter essa força de vontade aí. É verdade, é Falou. verdade. E como eu vou fazer para chegar a isso? E é com a curiosidade que a gente acha muitas formas e isso dá vontade da gente viver. Então, é se apaixonar pela jornada, E e não tentar, né? Sempre tentar. é isso, porque nem sempre a gente vai conseguir chegar no objetivo rápido, né? É, Demora, né? No caso da cura, eu foi 6 meses até eu ter a certeza que eu não tinha mais nada no meu corpo, e o tratamento durou 13 meses. E meu até eu Deus. voltar, meu cabelo, meu corpo, né? Tudo aquilo, tu tem que entender que não vai ser amanhã que tu vai. Mas tu não pode deixar de acreditar que as coisas vão acontecer. Ah, sim, é verdade, concordo contigo. E as tuas redes sociais, para quem quiser te seguir? @bru.serrano no Instagram. Então tá, vai estar tudo na descrição desse episódio. E pra ti que tá nos ouvindo, curte, compartilha, comenta, faz o que tu quiser, tá bom? Segue a gente aí no canal, me segue no Instagram, vai estar tudo na descrição do episódio. Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.